persistência, dedicação e intimidade com o Espírito Santo. Você vai conferir agora no testemunho da Nicole. Conta um pouquinho pra gente quem é a Nicole. Bom, Ruth, a Nicole é uma pessoa movida pelo amor. Hoje eu sou empresária, eu atuo em 2 áreas. Hoje eu atuo na área de ensino de idiomas, eu leciono inglês e eu também atuo na área de comunicação empresarial e organizo eventos. Tenho oportunidade também de atuar em algumas áreas que motivam, são minha razão de viver. Eu, juntamente com meu esposo, nós damos um curso para jovens, que é chamado um curso de namoro, que tem orientado os jovens nesse momento tão especial na vida deles. Nós temos juntos atuado também num ministério chamado Adonep, que é uma associação de homens de negócio, uma associação cristã. Sim, mas essa é a Nicole adulta, né? E a Nicole criança, a Nicole adolescente, como é que era? Ai, Ruth, eu tenho boas recordações desse tempo de infância, adolescência. Nossa, assim, fui fruto assim de uma família que me amou muito e que abriu muito mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos para realizar o melhor, para proporcionar o melhor para mim, para minha irmã. Eu lembro que eu tive assim uma educação bastante rígida. Como eu sou filha de professora, nossa, assim, os meus cadernos, eles tinham que ser perfeitos, as letras bem redondinhas, assim. Nossa, eu tive uma educação bem rigorosa, assim, eu tinha hora para tudo. Eu lembro que o meu horário de ir para a cama era às 8 horas. Eu tinha horário certinho para tudo, horário para estudar, horário da aula de inglês, horário da aula de dança, enfim, era meio que algo bem regradinho, assim. Mas tinha tempo para brincar também? Tinha. Eu tive uma infância super bacana, bem legal, mas me foi cobrado bastante organização, responsabilidade, pontualidade. Nossa, chegar atrasado era algo inadmissível, isso não podia nunca acontecer. Eu lembro coisas assim como deixar a comida no prato, coisa que criança faz, né? Meu, nem pensar. Tinha que colocar a quantidade certa no prato para não sobrar nada. Então, são ensinamentos que quando eu recebi lá, quando eu era criança, adolescente, não curtia muito, assim, não era algo que eu gostava. Hoje eu vejo que eles são bastante importantes para minha vida, né? Mas, assim, esse tempo ele foi desenvolvendo algo em mim chamado perfeccionismo. Bom, para alguns, perfeccionismo é algo bom e realmente ele é uma qualidade, é uma virtude. Mas eu acho que ele tem que ter um limite, uma dose certa. E eu fui passando desse limite, fui passando dessa dose, a ponto de chegar num nível de doença. Só para te ter uma ideia do que eu fazia, sabe esses tapetinhos que a gente coloca em quarto? Sim. Então, tem umas franjinhas, né, esses tapetes. Alguns têm, Então, eu chegava ao cúmulo de escovar as franjinhas do tapete do meu quarto. Isso se tornou algo tão grave na minha vida que para eu me igualar ao nível social do grupo que eu andava, das minhas amigas, que elas tinham um poder aquisitivo, eram de famílias com poder aquisitivo mais alto do que a da minha família, que era de classe média, eu comecei a desenvolver um hábito muito feio. Esse hábito era o hábito de mentir. E eu acho que muitos adolescentes, muitas crianças até hoje em dia passam por isso, porque eles têm que se adequar ao tênis de marca, né, ao moletom, ao que a moda meio que dita. E eu comecei a dizer para as minhas amigas que eu tinha ido em lugares que eu jamais fui.
Eu começava a dizer para elas que eu tinha ganho de presente dos meus pais, coisas que os meus pais jamais poderiam me dar. Isso foi ganhando uma proporção gigante, porque você sabe que para sustentar uma mentira... Precisa de outra mentira. Exatamente. Isso fica uma bola de neve, assim, gigante. E a ponto de eu já não saber mais que máscara eu tinha usado frente àquele grupinho. Então era meio que eu tinha diferentes máscaras. Eu era vários Nicoles. Só que isso foi se tornando muito sério. Ao ponto, assim, de os meus pais perceberem e com amor, assim, eles foram me orientando, foram conversando comigo. Até que eu conheci uma pessoa muito especial. Sério? Quem? Jesus. Ah, ele é meu amigo também. O melhor amigo de todos, bom demais, né? E como que você conheceu Jesus? Olha, Ruth, eu conheci Jesus através de um convite de uma amiga minha. Foi um convite para participar de um jantar da Adonep, essa associação de homens de negócio. Que hoje você ajuda, trabalha. Sim. Então, ela me convidou para participar desse jantar e ali eu fui, já desde o começo eu senti algo diferente naquele lugar. Eu não sabia te descrever o quê. Mas assim, eu fui recepcionada de uma forma muito especial. Eu jamais vou esquecer daquele abraço que eu recebi logo quando eu entrei no lugar. E ali nesse jantar, depois de nós nos deliciarmos com uma comida bem gostosa, nós pudemos ouvir um jovem compartilhar a sua experiência de vida. Esse jovem, ele era um estudante de medicina e ali ele compartilhou o quão diferente é a sua vida hoje, porque a sua vida não era mais dirigida pelas suas próprias forças, mas por esse amigo que eu comentei contigo, que é Jesus. Daí que eu passei a ver Jesus como um amigo. E foi algo que eu nunca tinha sentido antes, porque eu estudei durante 18 anos em um colégio de freiras. Eu conhecia Jesus, tinha ouvido falar dele, orava, eu ia à igreja com o meu pai, mas eu não tinha esse relacionamento próximo, eu não via ele como um amigo, aquele que eu podia contar nas horas difíceis. E o que mudou na sua vida, assim, na prática, depois de conhecer esse amigo? Uma das primeiras mudanças que aconteceram foi no meu modo de falar. Por incrível que pareça, esse jeito doce que vocês estão ouvindo hoje, não era nada disso. Eu era uma pessoa bem ríspida. Nossa, não dá nem pra imaginar. Eu era bastante grosseira, assim, não cuidava muito com as palavras, a forma como me comunicava com as pessoas. Mas mudaram outras coisas, mudou a minha forma de falar, eu deixei palavrões de lado. Algumas atitudes também foram mudando no meu relacionamento. Aí eu tava no começo do namoro, em que nós namorávamos mais ou menos uns 4 anos, em que mudanças bem confrontadoras começaram a acontecer, a ponto de nós deixarmos de nos relacionar sexualmente, até o ponto assim de realmente entregarmos totalmente as nossas vidas a Jesus. Então, desde a nossa forma de pensar, os nossos sonhos, os nossos objetivos, o nosso dia a dia passou a não ser mais para nossa própria realização pessoal. A gente deixou tudo nas mãos de Deus e o interessante, assim, que Deus ele foi transformando de uma forma tão maravilhosa e nos presenteando de formas tão especiais, que aquela Nicole que mentia, que vestia um monte de máscaras, passou a ser uma Nicole transparente. E nessa caminhada com Jesus, sempre deu tudo certo? Essa caminhada não foi sempre tudo bem certinho. Eu passei por um tempo bem difícil. Isso não aconteceu há muito tempo atrás, não. Foi de dezembro passado até mais ou menos o início de março.
foi um tempo bem difícil, um tempo de lutas em que parecia assim que a minha comunicação com Deus estava rompida. A sensação é de que as orações elas não passavam do teto. Quem conhece Jesus e tem uma amizade com Ele, não conseguir ouvi-lo e a sensação de Ele não responder mais as tuas orações dói muito. É difícil, é muito difícil. É muito difícil, porque quando tu não conhece Ele e sente esse distanciamento, tu não sabe bem o que é. Mas quando você já tem uma amizade com Ele, já caminha com Ele, sentir isso dói demais. E assim, eu fui desafiada a servir a Ele em meio a essa dor. E eu pude receber dele, assim, há pouco tempo atrás, de que Ele se agradou muito desse tempo que eu servi a Ele. E eu pude ver o semblante dele conversando comigo com um sorriso enorme, muito feliz. Porque ele me disse o seguinte, nessa conversa que eu tive com ele, de que o tempo de deserto, quando um filho adora Ele em espírito e em verdade, mesmo sofrendo muito, isso faz ele sorrir. Olha só, mesmo não ouvindo Ele, você conseguia adorar, ou você se esforçava por adorar, e isso agradou o coração dele. Que Sim, lindo. e foi bom demais. E que frutos você tem colhido desse tempo de adoração em meio ao deserto? Esse tempo foi bem difícil, mas os frutos que eu tenho colhido são de um sabor, de uma cor indescritíveis. O meu nível de intimidade com Deus aumentou em vários degrauzinhos. Hoje o meu relacionamento com Ele ainda está mais pertinho. Ele até tem me lançado desafios, ele tem me acordado por volta das 5h15, 5h30. Ai, nesse horário a cama é tão boa, mas as nossas melhores conversas têm acontecido nesse tempo. Olha só. E resultado dessa conversa até foi a empresa que eu comentei que lá no início, lá no início, que hoje faz mais ou menos um mês que eu abri essa empresa. E foi presente dele, foi um desses frutos. E com certeza tem pessoas que estão nos assistindo hoje que também estão passando por lutas como você passou. Que recado você deixaria para essas pessoas? Olha, eu não sei o que você tem passado, quais são as suas lutas, quais são as tuas dificuldades, independente da área que for, seja de relacionamento, seja área financeira, seja desemprego ou o que for. Enquanto você estiver lutando pelas tuas próprias forças, pela força do teu braço, pelo teu entendimento, você não vai chegar a lugar nenhum. E esse tempo ele não vai passar. Mas a partir do momento que você entregar a tua vida nas mãos deste amigo tão especial que a gente teve a oportunidade de conversar a respeito hoje, tudo vai mudar. O teu fardo vai ficar muito mais leve, porque ele vai carregar para ti. Tudo vai ser diferente. Mas não espere que essas mudanças aconteçam da noite para o dia. Para mim demorou 4 meses, de repente para você será 4 semanas ou 4 dias. Não sei quais são os planos de Deus para a tua vida, mas eu sei que Ele quer te ver e te fazer muito feliz. Basta você dar o primeiro passo. Ele já te espera de braços abertos. Agora é contigo. Muito bom, foi muito bom conversar com você sobre esse nosso amigo maravilhoso que é Jesus. Obrigadão, Nicole. Eu que agradeço, Como a Nicole acabou de falar, Jesus está de braços abertos para te receber. Então se entregue a Ele, busque a Ele acima de todas as coisas. Ame Ele acima de tudo, viva para Ele. Vai valer a pena cada mínimo segundo vivido para Ele. Ser feliz com Jesus é bom demais e que Deus te abençoe.